beleza? Bem-vindos ao canal, obrigado aí pelos mais de 10.500 inscritos, estamos aí num crescimento devagarinho, mas não paramos em nenhum momento, graças a vocês que estão aí me acompanhando, dando muito like nos vídeos que a gente tem feito com essas análises. E agora eu preciso trazer para vocês algo que o presidente Romildo falou na sua entrevista a respeito das decisões do Renato no Grêmio. Pois é, já estão pré-determinadas ou até determinadas as decisões do Renato a partir de agora, nesses 10 últimos jogos que faltam no campeonato da Série B do Brasileirão, buscando o acesso. E claro, o Grêmio vai subir, a gente sabe disso, não vai ter problema algum quanto a isso, vão ser jogos um pouco mais difíceis, mas o Renato está com uma missão muito importante porque o Romildo falou, ele disse exatamente o que precisa. Olha só. A gente tem aqui um elenco que eu considero um elenco muito suficiente para atender o que a gente precisa, muito suficiente para atender a nossa necessidade, e às vezes tem peças que efetivamente às vezes não estão correspondendo ou por falta de entrosamento no jogo, ou porque não estão jogando, ou porque às vezes saem e entram, às vezes, entendeu? Eu acho que o que é mais importante nesse momento é exatamente aproveitar aquilo que o Renato sempre demonstrou de melhor, que é recuperar os jogadores, que é recuperar todos aqueles que estão disponíveis aí. Então, quais são as mudanças que ele pode fazer e quais ele fará? Quais são as mudanças que ele fará? O próprio Romildo disse que é um elenco suficiente na avaliação dele. Lembrando, né, que as mudanças que ocorreram no Grêmio é porque o Grêmio tem um sistema presidencialista. O próprio Romildo, ele fala que a intenção é sempre a busca do melhor, e aí ele está tentando acertar e ele traz o Renato. Eu até falei isso aqui no vídeo anterior sobre o motivo exato que ele está trazendo o Renato para ser o treinador do Grêmio neste momento. E aí ele fala na sua entrevista sobre a possibilidade de usar os laterais, porque tem 2 laterais aí que estão pedindo passagem. Olha só. E a parte mais interessante de tudo isso, de toda essa repercussão e o que as decisões que o Renato Portaluppi pode fazer no Grêmio, é quando ele fala que ele tem alguns jogadores que já passaram nas mãos do Renato, que esse elenco aí tem quase metade, mas na verdade são 13 jogadores que trabalharam com o Renato, e o Renato sabe aonde pode tirar, até onde ele pode ir com esses jogadores, dando o seu máximo, o seu 100%, porque ele quer foco total em cima disso. E aí ele fala também nessa seguinte forma. Temos também 2 laterais pedindo passagem, que é o Cuiabano e o Thiago Rosa, pedindo passagem. Eu vejo a recuperação do Lucas Silva, eu vejo a consolidação do Lucas Leiva, eu vejo a recuperação do Thiago Santos, eu vejo a confirmação do Tassiano como um jogador importante para essa pegada aí. Eu vejo que o Campas pode progredir, né? Eu vejo que o Elkson pode progredir, né? Eu vejo que o Biel pode consolidar o seu futebol. Então, olha só, o que eu estou esperando de um treinador é que ele faça todo mundo ser o jogador que eles são, potencializar cada jogador. E para mim, o Renato tem essa característica, eu acho que é isso que vai acontecer também. E eu fico um pouco louco com isso quando ele cita Lucas Silva, Thiago Santos, Tassianos e a recuperação do Campas. Até nem é tanto quanto o Lucas Silva, porque eu até gosto do Lucas Silva, eu acho que ele tem uma dinâmica diferente da forma de jogar, que alguns treinadores ainda não conseguiram encaixar depois que o Renato saiu. Talvez ele possa recuperar o Lucas Silva, como ele fala. E essa é a parte mais importante, porque o objetivo principal do técnico Renato, as decisões que ele vai tomar, é exatamente recuperar esses jogadores em que o Grêmio tentou, por um certo ponto, se desfazer, como Diogo Barbosa, Lucas Silva, Thiago Santos, que são jogadores caros para uma Série B e que ainda tem contrato com o Grêmio até final de 23, ou seja, jogadores que ano que vem vão estar aí. E aí eu quero aqui colocar para vocês que estão me acompanhando até agora, o Renato utilizando esses jogadores e meio que falando que vai utilizar eles, colocando isso, expondo isso. Torcedor, vocês não vão continuar criticando esses jogadores como a gente estava fazendo antes, porque eu também estava fazendo isso, e também critico a utilização do Thiago Santos, do Diogo Barbosa, que normalmente quando eles jogam o Grêmio sofre um gol, mas curiosamente, né, os últimos jogos eles não têm jogado e o Grêmio sofre gol, como aconteceu nesse último jogo. Mas o detalhe importante desse vídeo é
Vocês aceitariam esses jogadores mesmo na mão do Renato, sabendo que não renderam, ou vão dar um voto de confiança para o Renato utilizar esses jogadores para ver se realmente eles vão render tudo isso na mão dele? Lembrando, né, que Lucas Silva, Diogo Barbosa estavam com ele na outra passagem, Tassiano, e o Campas chegou agora e o Thiago Santos acabou não treinando com ele. Mas e aí? Quero saber de vocês, torcedor. Vai ter esse voto de confiança? Porque as coisas se repetem. Não é porque o Renato vai ali, tem aquele poder de recuperar o jogador, de tentar tirar o máximo dele, é que as coisas vão acontecer. Quantos jogadores ele conseguiu recuperar quando ele estava no Grêmio e quantos ele não conseguiu? Temos casos específicos como o Marinho, Tardelli, Robinho, Thiago Neves, jogadores que não renderam e ele trouxe com a intenção, até o próprio Everton Cardoso, que o Grêmio ainda paga parte do salário. A ideia era recuperar esses jogadores e ele não conseguiu. Torcedor, será que ele vai ter esse poder, ele vai conseguir fazer isso acontecer, conseguir trazer o máximo possível desses jogadores, pelo menos nessas 10 rodadas? Vamos dar o voto de confiança porque é o Renato, ou já tem que vir com a força da torcida e não utilizar? Bastidor aqui para a gente analisar, para a gente conversar e debater a respeito. O que vocês acham? E eu não sou muito a favor, acho que ele tem que utilizar o que ele vinha fazendo antes, com categoria de base, com a ideia do que realmente ele queria trazer um jogador da base para poder colocar, como ele sempre disse em várias entrevistas, que o Grêmio tem categoria de base ali, por muitos anos o Grêmio não vai ter problema com os jogadores, e ele citava tanto zagueiro, quanto volante, quanto extremas, e agora o Grêmio não tem nenhum, porque os erros do departamento de futebol fizeram com que esses jogadores acabassem sendo desmantelados, desmanchados, queimados. Alguns analistas acham que o Grêmio não tem uma safra tão boa assim de jogadores. Outros acham que não foram colocados no momento certo. E outros acreditam que esses jogadores podem render sim muito, mas num ambiente organizado, de tranquilidade, com calma, que possa trabalhar em paz, como eles gostam de dizer. E o Renato chega para fazer tudo isso. Ou seja, as mudanças que ele pode fazer é recuperando esses jogadores, e quais ele fará? Ele vai dar oportunidade para os volantes, ou ele vai trazer algum extrema, um volante que voltou para a transição e que ele pode dar esse up na carreira no próprio time? Lembrando, né, como eu passei aqui antes, o Romildo falou para vocês, deixou para todos nós, que está até no canal no YouTube do Grêmio, tem 2 laterais pedindo passagem, estão pedindo passagem. Será que agora é o momento mesmo de colocar esses jogadores? Será que o Romildo vai conseguir fazer isso junto com o Renato? E a torcida, vocês torcedores, vão ficar em paz? Vão dar esse suporte, vão dar esse apoio para o Renato? Ou quando ele escalar os jogadores contestados, vai continuar tendo a vaia? Comenta aqui o que vocês acham. Antes de mais nada, aquele like, se inscreve, ativa as notificações. Vem junto comigo aí para a gente continuar debatendo a respeito do Grêmio. Aqui é Grêmio.